Obsessão ganha do talento todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo. Mas vem cá, você é obcecado? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Augusto Opções Binárias. Aqui você vai aprender a operar opções binárias utilizando o Price Action. Estratégias em suporte, resistência, rompimentos, padrões de candle, e o meu objetivo é ajudar você a ter mais clareza e precisão em suas operações. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, o que nós estamos vendo aqui, né? Um momento onde o gráfico ele está se dirigindo para uma região de demanda, tá, pessoal? Uma região de demanda. Então, ele foi lá e fez um candle de tendência aqui, saindo dessa região de oferta. Aí ele veio, ele desacelerou aqui com spinning top. Aí aqui ele veio, né, e acelerou um pouco mais. Porém, houve uma interferência contrária, né? Houve uma interferência, mas nem por isso que houve essa interferência contrária é que eu vou deixar de operar vendido, porque eu estou dentro de um contexto gráfico, tá? Estou dentro de um contexto. E ele está muito claro, tá? Esse contexto. Agora que eu estou vendo com mais clareza, né, a nova direção do gráfico, o que eu vou fazer? Eu vou operar a favor da nova, do novo comportamento do gráfico, né? Porque quando era para ele fazer mais um fundo mais profundo, ele não fez, justamente na hora que eu entrei, tá? Então, logo ele mudou o comportamento dele e eu já sei para onde ele está indo, né? Porque o gráfico, pessoal, ele sempre vai buscar liquidez, tá? É uma busca incessante, né? Para região de liquidez. Se ele sai dessa região, ele vai querer voltar para ela, tá? E é simples assim, ok? Então você acompanha comigo aqui a recuperação de perda, né? Temos azar, né, de entrar justamente numa mudança de comportamento do gráfico. Então, EURUSD só serviu para quê? Para empate, tá? Vamos pegar uma no EURJPY agora. Quem sabe, né? A gente faz uma análise bem sucedida. Ó, o que nós estamos observando aqui, né? Olha o gráfico fazendo as suas movimentações, né? Aumentando a amplitude também do movimento, quebrando estruturas, ó, tá vendo? Tá ensejando aqui já iniciar o movimento de queda, porque está em região de oferta aqui. Está rompendo, né? Mas aí, como ele está rompendo? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer, tá? Como ele está rompendo? Ele está rompendo com dificuldade. Então, eu vou trabalhar em dificuldade com ele, tá? Quer ver? Subir, eu pego outro. Aí. Pronto. Só que essa entrada dupla que eu estou fazendo aí, não vai somar, tá? Só vai somar um gain limpo, ok? EURJPY é o par da moeda. Estamos fazendo uma venda porque interpretamos uma pequena dificuldade do gráfico ao alcançar uma região vital, né, de um movimento. Ok? Fizemos uma entrada dupla, mas não quero bater a meta só com essa entrada, tá? Então eu quero fazer mais,
Tá? Porque aqui já teria meta batida, né? Vamos pegar agora deixa eu ver, um GBP, né? Que a gente não pegou. Um GBP. Repare que naquele momento que a gente estava operando lá, nesse momento aqui, ele estava com fraqueza, com dificuldade para alcançar a região, né? Aqui ele está com força, tá? Estou vendo força aqui, ó. Então, já vou executar uma compra aqui, tá? Por quê? Ele precisa buscar aonde ele está indo, para a direção que ele está indo, ele não está indo à toa, tá? Ele já fez um throwback ali e está impulsionando para poder chegar lá na região alvo, né? Que é a região de liquidez ali de trás, ó. Tá vendo? Você viu, né? Que os vendedores tentaram descer e foram absorvidos pelos compradores, né? No finalzinho, né? Então talvez pode rolar até um rompimento aqui, sabia? Depois a gente vai tirar a prova disso, tá? Pode ser, tá? Só tô falando que pode. Não tô confirmando nada. Bom, então aí, ó, fizemos 4, né? 4-1, né? Na verdade, mas na verdade eu tô contando como 2-0, né? Por quê? Nós chegamos levando um loss, recuperamos o loss e depois fizemos 2 entradas limpas, uma com margem extra. Eu vou ativar a ferramenta Point of Fix aqui para nos auxiliar, né, no aprendizado. E vamos lá. Pessoal, aqui, ó, eu quero ser bem rápido por causa do loss, né? É assim, ó, você vê o gráfico tá vindo aqui, né? Ele faz um throwback, aí ele falha na continuidade, aí tem uma absorção aqui, aí vem um pullback e joga o gráfico aqui para baixo, correto? Beleza, criou uma região de demanda. Aqui nós já temos uma região de oferta definida, tá? E não sei se você observou, ele criou mais outra região de oferta aqui, tá? Então, olha que interessante. Demanda, oferta, região de oferta, região de oferta. No micro movimento, ele já estava em queda já. Olha aqui. Interessante. Na hora que ele sai da região de demanda, ele vai com candle de tendência. Aí ele faz o throwback, aí ele vai lá, alcança a região de oferta. Aí ele vem em queda, tá? Aí ele define uma LTB. Aí ele sobe de novo. Ele confirma nessa região de oferta a LTB também, superior, tá? E justamente quando a gente entra nessa aceleração aqui, para mim ela é considerada como um rompimento, também uma quebra de estrutura, tá? Ele vai lá e muda totalmente o comportamento dele. Então, né, qual era a lógica? Que o gráfico, por causa dessa aceleração, ele
preenchesse pelo menos com mais um candle, dando solidez a esse canal de queda, porque ele precisava alcançar a região de demanda. Novamente, ele sai da região de oferta, ele vai em busca da região de demanda e desiste simplesmente. Né? Então, o que a gente foi surpreendido aqui por uma mudança de comportamento do gráfico. Tá? Isso faz parte do trade. Quando você fizer uma análise, ela pode ser mais perfeita possível. Você não está livre de tomar um loss, mesmo analisando corretamente o gráfico. Aprenda isso, tá? Não é porque você é ruim, você não estudou bastante. É porque naquele momento houve algo que fugiu do teu controle, né? E do controle de muitos também, que um monte de gente tomou loss também ao mesmo tempo. Né? Por quê? O gráfico é movimentado pelos big players, as instituições, enfim, né? Os institucionais. Então eles fazem o que ele quiser com o mercado, eles que movimentam o mercado. Tá? E um candle desse aqui, ó, representa bilhões de dólares, ou trilhões, enfim. Né? Então, o que a gente faz? A gente tem o poder de fazer uma nova leitura. Após tomar um loss, identifiquei grande força compradora na mudança de comportamento do gráfico, recuperei a perda. Tá? Então, a nossa entrada aqui de recuperação de loss foi interpretamos a mudança de comportamento gráfica, entendendo o grande volume, executamos a nossa entrada de recuperação apenas com o intuito, muito importante isso, tá? De recuperar a perda para continuar nos trilhos, tá? Por quê? Eu sabia que as minhas próximas análises, se eu recuperasse essa perda, eu teria êxito nelas, tá? Assim como eu tive na primeira que eu tomei loss e na segunda. Então, na verdade, esse loss aqui, pessoal, não foi um erro nosso. Foi um acerto, tá? Talvez agora, você que está chegando na primeira vez aqui no nosso canal, pela primeira vez, você não está entendendo o que eu estou falando aqui agora. Peraí, o cara tomou um loss, está falando que acertou? Exatamente, aqui para nós o loss é um acerto, tá? Então já vai começando a raciocinar. Se você está seguindo traders que só mostram vitória para você e saque, você tem que acender uma luz de alerta. Aquele trader só acerta todas, ele não erra nenhuma. Tá? Você só vê ele sacando, solicitando saque, você tem que acender uma luz de alerta. Porque nesse mercado aqui, pessoal, você está no mercado de renda variável. Por mais assertiva que seja a sua análise, quem movimenta o gráfico está muito além de você. Você não é um deus para prever todas as entradas. Tá? Então você tem que estar disposto a perder também para operar e vencer nesse mercado. Então você tem que começar com mentalidade de aceitar a perda, tá? Porque a perda faz parte do jogo, ok? Então, entendeu certinho? Por causa dessa entrada? Olha que coisa mais linda. Foi um institucional que fez isso, ó. Jogou o gráfico lá para cima e quebrou esse padrão de queda. Ele quebrou a estrutura. Quando você for tomar um loss, aprenda o seguinte: tome um loss bonito, igual esse que a gente tomou aqui, tá? Porque você sabe que o que te deu o loss, ele foi para quebrar um padrão, quebrar uma estrutura, criar um novo movimento, dar gênese de movimento. Né? Então nós perdemos aqui, ó, por um candle que iniciou uma gênese de movimento, um novo movimento gráfico. De tendência ampla de queda, iniciou uma tendência estreita de alta. Ok? Perfeito. Agora aqui, pessoal, essa tendência, ela diz muito da nossa entrada aqui, ó. Você está vendo regiões, né, de oferta, de demanda aqui no meio. Você também tem uma zona também vital do gráfico aqui, ó, aonde o gráfico fez o respeito tanto aqui
quanto aqui, tá? Mas isso é só um complemento para você fazer sua entrada. Aí, dentro dessa região vital do gráfico é que acontece toda a mágica, tá? Região. O que é a região vital? Ela fica entre o 100% de oferta e o 100% de demanda. Do gráfico. Então, é aqui que acontece a vitalidade do gráfico. Você vê ele fazendo a mágica acontecer, o contexto ser criado. Enfim, entenda como você achar melhor. Tá? O que ele fez aqui? Entre as regiões de 100% de oferta e demanda. Ele criou uma tendência estreita de queda, ele criou uma indecisão gráfica, ele fez uma correção, ele tentou fazer um throwback, não conseguiu, realizou um preenchimento. Olha quantas coisas ele criou dentro da região vital do gráfico, né? E depois ele pegou e criou força, fez um throwback novamente, criou força novamente, chegou na região de equilíbrio, tá? Que também ela está dentro da região vital do gráfico, tá? Então, região de equilíbrio, ó. Aí o que ele fez? Ele simplesmente tentou descer novamente sem sucesso, porque ele está na região de equilíbrio, tá? Essa linha aqui ela está um pouquinho fora de ângulo. Imagine que ela esteja reta, tá? Vou tentar consertar ela aqui, ó. Para não atrapalhar, né, o seu. Eu fico meio eu fico eu fico incomodado com essas coisas, tá? Quando eu não faço uma coisa bem feita aqui assim, ó. Começa, sabe? Eu sofro por isso, tá? Aí agora ela tá na horizontal certinho, tá? Beleza? Aí ele respeita perfeitamente, porém ele rompe. E por que ele rompe? Porque ele está em uma tendência de alta. E essa tendência de alta está que jeito? Essa é a grande pergunta, tá? Está forte ou está fraca? Está fraca. Ela está fraca porque toda hora que ela tenta subir, algo tenta impedir. E ela não tem força suficiente a ponto de criar um novo candle da mesma cor para perpetuar a tendência. Então, como que eu vou operar aqui em cima? Na fraqueza ou na força? Na fraqueza. Então, a nossa entrada foi entrada em tendência, mas sem fazer continuidade. Beleza? Porque a tendência está fraca. Você entendeu que nem toda tendência que você vê, você vai continuar? Às vezes é para você descontinuar ela, né? Então talvez seja esse motivo que você está tomando loss, sabia? Você faz tudo certo, você vê a tendência e você vai lá, entra na continuidade e toma loss. É por isso. Tá? Já estou falando aqui, nenhum trader falou isso para mim, eu tive que aprender sozinho. Eu estou tendo a oportunidade hoje de falar isso para vocês, pessoal. Olha que incrível. Então entendeu certinho aqui? A entrada em tendência sem fazer continuidade. Agora, aqui no GBP. Como está a tendência? Forte. Então vou fazer uma continuidade. E olha só, o que acontece? Realmente houve uma absorção aqui, pessoal. Bem aqui, ó. Tá? Eu identifiquei uma absorção e realmente, olha, os compradores absorveram toda a força vendedora e jogaram o gráfico para romper a região. Tá? Então, vamos analisar esse contexto gráfico aqui. É parecido com o anterior, né? É parecido com esse, ó. Só que tem algo diferente acontecendo. Olha aqui. Vamos ver. Região
de oferta, região de demanda, tendência, ó, aqui é a região vital do gráfico, tá? Região vital do gráfico. Ó, oferta, demanda, região vital do gráfico. Não precisa explicar, né? Por que é a região vital do gráfico? Porque é dentro dela que acontece a mágica. Volta o vídeo para você entender o que é uma região vital do gráfico. Olha só, candle de tendência, saindo de região de demanda com alto volume, correção, tendência novamente, gráfico, faz uma ignição, depois faz uma indecisão gráfica, depois tenta subir, sofre uma grande pressão superior, desce até aqui nos 50% dessa tendência de alta, sobe de novo, depois desce, faz um throwback e sobe com força. Tá? Então a minha entrada aqui, ó, foi fazendo continuidade pela força da tendência. Repare que até o último instante, vendedores batalharam para poder dar loss, certo? Vendedores lutaram até o último segundo, porque esse candle aqui ele estava assim, ó. Esse candle aqui, ó. Nesse aqui, tá? Presta atenção nesse, ó. Presta atenção nesse candle, tá? Ele estava dessa maneira aqui, ó. Em todo momento. Em todo momento ele estava assim, ó. Ele estava em queda. E olha só a força que estava sendo aplicada aqui, ó. Olha o tamanho do volume aqui embaixo. Você está vendo que ele é maior que os anteriores? Os últimos 5, 6 minutos? Olha o volume, até onde ele vai. Então, uma força que estava sendo criada pelos vendedores. Esse volume aqui era vermelho, tá? Você está vendo esse volume aqui que está verde? Ele era vermelho alguns segundos atrás. E o que aconteceu? Houve uma absorção e deu a vitória pra gente. Então a nossa vitória foi em absorção. Ó, uma vitória linda, pessoal. Uma vitória de cinema, tá? Então o nosso gain não merece nem ser escrito em vermelho, né? Ó, o gain foi em uma absorção dos compradores. Por que os compradores absorveram toda essa força de venda, esse volume que eu mostrei para vocês que era gigantesco? Foi um acreditar incessante dos vendedores, né? Por que eles fizeram isso? Porque ele está em tendência forte de alta. Então, né, os vendedores operaram no momento errado ali. É por isso que todos eles tomaram loss. E no final ainda acontece uma absorção de presente para a gente. O que é uma absorção? No último segundo, toda aquela energia, toda aquela força foi absorvida pelos compradores e perpetuaram a tendência mesmo tendo uma correção. Ó. Olha que lindo. Ó. Absorção poderia ter segurado aqui na região e voltado, não voltou, porque a lógica era essa, ele ia segurar na região vital aqui, na região de equilíbrio, ia retornar aqui de novo para trabalhar dentro desse canal, tá? E ele vai e rompe. Tá vendo? Então, de acordo com a leitura da absorção, ele te entrega vários gains, pessoal. Ele te entrega, né? Que nem aqui foi uma vitória já de absorção, né? O que deu a vitória para nós foi a absorção. Mas se eu vejo a absorção aqui, o que eu faço? Entrada imediata aqui, entrada de continuidade aqui, entrada de continuidade aqui. Ixi, eu ia matar a paulada o gráfico. Por quê? Porque a absorção está me dando autorização para mim trabalhar por alguns minutos comprados
E por quê? Porque vendedor já não tem mais força para nada, foi tudo sugado a favor dos compradores. Entendeu? Então é isso. Tá? Agora, para você, né, que é novato, não entendeu nada que eu expliquei aqui, então deixa esse gráfico aqui para a galera que está mais tempo seguindo o canal. Tem pessoas aqui que estão há meses seguindo e já está virando a chave agora, porque eu estou falando sobre isso. Tá? Então, o que eu vou orientar você que está começando agora em opções binárias? Quando você vê eu explicando coisa muito avançada aqui, muito técnica, por mais que o cenário seja simples, tá? Você para, se não está conseguindo entender, você deixa de lado e você vai focar no simples. Olha aí, nessa simplicidade, nessa... esse aqui é um pouco mais avançado, né? Mas foca só nesse então. Vai buscar cenários igual a esse, né? Vou te deixar uma dica de ouro para você antes de finalizar o vídeo. Tá? Busca cenários igual a esse, ó, para você fazer operação. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Olha esse cenário aqui, ó. O porquê que teria um gain aqui? Tá uma tendência forte de alta, não tá? Mas por que teria um gain? Se eu deixar em aberto aqui, o pessoal do canal vai falar já para vocês, porque eles estudaram isso comigo. Por que teria um gain ali? Mesmo a tendência estando forte de alta, está acontecendo algo peculiar ali que está autorizando você a executar uma venda ali. Entendeu? Então, vai pegando cenários, tá? Igual a esse que eu te mostrei, igual aquele ali, e vai decorando esses cenários e observando o comportamento do gráfico nas regiões vitais, tá? Porque quando você começar a entender, você vai ver que não tem muita diferença um do outro. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu tô falando um código aqui, né? Não tem muita diferença um do outro, tá? Então fica a dica de ouro aqui para você, tá bom? Então gostou do vídeo? Deixa aquele like, vou pedir aqui para vocês, se vocês puderem compartilhar com algum amigo seu que está há anos e não tem consistência no mercado, compartilha, tá? Porque agora em 2026 nós vamos entrar numa fase de treinamento, onde nós vamos ajudar muitas pessoas a transformar as suas vidas, tá? Em opções binárias, ok? Então já vai trazendo esse amigo seu que já está há anos no mercado e não tem consistência, que aqui vai cair as escamas dos olhos dele, ok? Então vou ficando por aqui. Gostaram do vídeo? Analisar o gráfico é viver o mercado. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Até mais.